Um outro exemplo, um pouco mais elaborado, mostra que limite de módulo de x quando x tende a zero é igual a zero, né? Mostrar que limite de módulo de x quando x tende a zero é igual a zero. A ideia aqui nesse problema é a gente usar o seguinte teorema que nós já discutimos aí na sessão anterior, que diz o seguinte, olha, o teorema que a gente discutiu aí na sessão anterior é que limite de f de x quando x tende a ele vai ser igual a L, se e somente se acontecer o seguinte, se os limites laterais existirem e forem iguais, ou seja, o limite de f de x quando x tende a A pela direita for igual ao limite de f de x quando x tende a A pela esquerda, que for igual a L. Esse é um teorema aí que a gente discutiu na aula anterior, na sessão anterior, logicamente que sem demonstração, porque ainda a gente não está demonstrando nada em termos de limite, tá? Apenas quando a gente fizer a definição formal de limite que a gente consegue demonstrar essas propriedades. Mas então esse teorema está dizendo que o limite de f de x quando x tende a A é igual a L, se e somente se os limites laterais existirem e também forem iguais a L. Ou seja, se o limite de f de x quando x tende a A é igual a L, então os limites laterais existem e também são iguais a L. Reciprocamente, se os limites laterais existem e são iguais a L, então o limite de f de x quando x tende a A também vale L. Nós vamos usar esse teorema da direita para a esquerda. Isso aqui que a gente vai usar. Então, qual a ideia aqui? É mostrar que os limites laterais dessa função são iguais a zero e concluir, então, que o limite quando x tende a zero é igual a zero. Bom, antes de mais nada, qual é a definição de módulo mesmo? Olha só, o módulo de um número x vai ser quem? Vai ser o próprio x, se esse x for um número maior ou igual a zero. Essa é a definição de módulo. E o módulo de x vai ser menos x, se o x for um número menor do que zero. Tá? Módulo de um número positivo maior ou igual a zero é ele mesmo, e módulo de um número negativo você tem que tomar o oposto, né? Tipo, módulo de 10 é o próprio 10. Módulo de menos 5 é o oposto de menos 5, que é o mais 5. Tá? Você tem que trocar o sinal. Muito bem, muito bem. Então tá, vamos começar agora a demonstrar isso aí, né? A justificar. Então vamos lá, escreve assim, demonstração. De fato, observe que vou calcular os limites laterais e concluir que eles são iguais. Né? Bom, observe que, primeiro, limite de módulo de x quando x tende a zero pela esquerda é igual a limite quando x tende a zero pela esquerda de quem? Agora vamos analisar, olha só. O limite de módulo de x quando x tende a zero pela esquerda, eu estou considerando x se aproximar de zero por valores menores do que zero. Então os x considerados aqui nesse caso são menores do que zero. Muito bem. Se os x são menores do que zero, quem é módulo de x? É menos x. Então isso aqui vai ser o quê? Limite de menos x quando x tende a zero pela esquerda, né? Bom, aqui tem uma constante, né? Que é o menos 1. Então isso é a mesma coisa que menos limite quando x tende a zero pela esquerda de x. Bom, o x aqui é a função identidade, limite da função identidade quando x tende a zero dá o próprio zero. Então isso vai ficar menos zero, ou seja, o próprio zero. Bom, então o limite à esquerda dá zero. Vamos ver agora o limite à direita. Limite quando x tende a zero pela direita de módulo de x, vai ser igual ao limite quando x tende a zero pela direita de quem? Olha, os x considerados aqui nesse caso são números maiores do que zero, né? Porque eu estou fazendo o x se aproximar de zero por valores maiores do que zero. Bom, se o x é maior do que zero, x maior do que zero, quem é módulo de x? É o próprio x. Então isso aqui é igual a limite de x quando x tende a zero pela direita. E o x é uma função identidade, e o limite da função identidade quando x tende a zero pela direita é o próprio zero. Pronto, então o que a gente tem aqui? Ó? Tô fazendo a demonstração. De fato, observe que o limite à esquerda é igual ao limite à direita, que é igual a zero. Logo, por esse teorema, a gente conclui que o limite de f de x quando x tende a zero vai ser zero. Tá? Logo, limite de módulo de x quando x tende a zero
é igual a zero. Pronto. Está demonstrado aí para você que o limite de módulo de x quando x tende a zero realmente é igual a zero. Mais um exemplo. Demonstra que limite quando x tende a zero de módulo de x sobre x não existe. Demonstrar que esse limite aqui não existe. A ideia, novamente, é usar esse teorema. Limite de f de x quando x tende a é igual a L, se e somente se os limites laterais existirem e forem iguais. Essa é a ideia. Bom, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular os limites laterais, e mostrar que esses limites laterais são diferentes. Se os limites laterais são diferentes, esse teorema garante que o limite de f de x quando x tende a A não existe, tá? Então, vamos lá. Já escrevendo a demonstração. De fato, observe que... Dois pontos. Primeiro, vou calcular o limite à esquerda. Limite, quando x tende a zero pela esquerda de módulo de x sobre x, é igual a limite quando x tende a zero pela esquerda de quem? Agora a gente precisa lembrar um pouquinho dessa definição de módulo. O que é o módulo de x mesmo? Olha só, o módulo de x, vamos fazer aqui, ó. O módulo de x vai ser o próprio x, se esse x é um número maior ou igual a zero, e vai ser o menos x se o x é um número menor do que zero. O módulo de x é ele mesmo, se esse x é um número maior ou igual a zero, e o módulo de x vai ser o oposto dele se esse x é um número negativo. Tá? Então, vamos entender aqui o que a gente está fazendo. Olha, eu quero estudar o comportamento, verificar o comportamento dessa função quando x se aproxima de zero por valores menores do que zero. Então, nesse caso aqui, os x considerados são menores do que zero. Aí você vem para cá, ó. Se o x é menor do que zero, o módulo de x é quem? É menos x. Então aqui vai ficar assim, ó. Onde tem módulo de x, você coloca menos x. Menos x sobre x. Isso é igual a quê? A limite... Quando x tende a zero pela esquerda, esse x com esse você pode simplificar, sobra menos 1, que é uma constante. Limite de uma constante é a própria constante. Então, isso aqui dá menos 1. Então, a gente está observando aqui que o limite quando x tende a zero pela esquerda é menos 1. Agora, eu vou calcular o limite quando x tende a zero pela direita. 2. Vou colocar aqui. Ó. Limite quando x tende a zero pela direita de módulo de x sobre x vai ser igual a limite quando x tende a zero pela direita de quem? Agora, os x considerados são x maiores do que zero, porque eu estou fazendo x tender a zero por valores maiores do que zero. Então, x é maior que zero, vem para cá, ó, x maior ou igual a zero, quanto é que dá o módulo de x? Dá o próprio x. Então, você tira o módulo de x e coloca só x, ainda dividido por x. Mas x dividido por x dá 1. Então, isso é limite quando x tende a zero pela direita de 1, que é uma constante. Limite de uma constante é a própria constante. Então, olha só o que está acontecendo. Olha, o limite à esquerda dá menos 1, o limite à direita dá mais 1. Esse teorema garante, então, que o limite de f de x quando x tende a zero não existe. Porque se ele existisse, esses dois limites aqui teriam que ser iguais, tá? Então, de fato, observe isso e isso. Logo, não existe limite quando x tende a zero de módulo de x sobre x. Módulo de x sobre x. Acabou, está demonstrado aí para vocês. Próximo exemplo. Se f de x é igual a raiz quadrada de x menos 4, se x é maior do que 4, e 8 menos 2x, se x é menor do que 4, existe limite de f de x quando x tende a 4? Dada essa função, está perguntando, existe esse limite? Observe que ele está perguntando se existe esse limite quando x tende a 4, mas o f de 4 nem está definido. Mas independe, tá, pessoal? O limite quando x tende a 4 independe do f de 4. Tem nada a ver com o f de 4, tá? Então, qual é a ideia aqui? Novamente, a ideia é usar o teorema do exemplo anterior, que diz o seguinte, vou até repetir aqui para você. O teorema anterior diz o seguinte, que o limite de f de x quando x tende a A
vai ser igual a L se, somente se, o limite de f de x, quando x tende a A pela direita, for igual ao limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda, que for igual a L. Pronto, a gente vai usar esse teorema, mas em especial da direita para a esquerda. Para eu verificar se esse limite existe, eu vou calcular os limites laterais. Se os limites laterais existirem e forem iguais, aí você conclui que esse limite aqui existe, tá? Então, vamos verificar? Está perguntando. Vou calcular os limites. Primeiro, o limite à esquerda. Limite de f de x quando x tende a 4 pela esquerda. Bom, isso vai ser igual a limite quando x tende a 4 pela esquerda de quem? Observe que eu estou fazendo x se aproximar de 4 por valores menores do que 4. Então, os x considerados aqui são menores do que 4. Vem na função x menor do que 4. Quanto é que vale o f de x? 8 menos 2x. Então isso vai ser 8 menos 2x aqui, tá? O f de x é o 8 menos 2x porque os x são menores do que 4. Bom, e aí você observa, ganhando um tempinho aqui, tá, pessoal? Via de regra é aplicar as propriedades dos limites, limite da diferença, a diferença dos limites, aquelas coisas todas, né? Mas como é possível realizar a operação quando você substitui o x por 4, você para de escrever a palavra limite e substitui o x por 4. Então isso vai ser o quê? 8 menos 2 vezes 4. Ou seja, 8 menos 2 vezes 4, 8. E 8 menos 8 dá 0. Bom, já sei que o limite à esquerda é 0. Vou calcular agora o limite à direita. Limite, quando x tende a 4 pela direita, de f de x. Isso vai ser igual a limite quando x tende a 4 pela direita de quem? Observe que nesse caso eu estou fazendo x se aproximar de 4 por valores maiores do que 4. O 4 mais significa valores maiores do que 4. Então, vem para a função, olha, se x é maior do que 4, o f de x vale raiz quadrada de x menos 4. Então, isso vai ser igual a limite de raiz quadrada de x menos 4. Bom, agora o que a gente observa? É possível realizar a operação quando você substitui o x por 4. Então você para de escrever a palavra limite e substitui o x por 4. Isso vai ser igual a raiz quadrada de 4 menos 4, ou seja, raiz quadrada de 0, que é o próprio 0. Bom, então o que está acontecendo? O limite à esquerda de 4 é 0 e o limite à direita de 4 também é 0. Logo, por esse teorema, você vai concluir que o limite de f de x, quando x tende a 4, é 0. Então, respondendo, existe esse limite? Sim, sim. Qual é o valor dele? O limite de f de x, quando x tende a 4, é igual a 0. E observe que o f de 4 nem está definido. Exemplo bacana isso aí, né?